Título: Keynes x Hayek. O duelo que ninguém entendeu, mas todo mundo segue pagando a conta. Abertura. Senhoras e senhores, criaturas do dízimo e do carnê do Magazine Luiza, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do glorioso, ácido e quase sempre malcriado, Na Fé com Ironia. Se você sobreviveu a mais uma semana de boletos, apostas online e promessas de campanha, parabéns. Você já entendeu mais de economia do que metade do Congresso Nacional. Hoje vamos falar de dois nomes que, se você mencionar no boteco, o garçom vai achar que é dupla sertaneja universitária, Keynes e Hayek. Parece até dupla de apoio do Luan Santana, mas na verdade são os responsáveis, cada um a seu modo, por moldar o mundo em que você vive. Ou pelo menos tenta viver sem entrar no Serasa. Antes de mergulhar nesse duelo de titãs econômicos que, de tão teórico, fez o mundo real entrar em colapso, já agradeço você que voltou ao canal. Fique até o final, porque tem moral da história, tem tapa na cara com luva de veludo e tem pergunta polêmica para fechar com chave de lata. Porque ouro tá caro demais. Desenvolvimento. Era uma vez uma crise. Sempre ela. Quando tudo vai bem, ninguém pergunta por quê. Mas quando o mercado quebra, a culpa é da economia. E aí, como sempre chamam os profetas, Keynes de um lado, o Messias do Estado interventor, e Hayek do outro, o guardião do mercado livre. Parece até ringue do UFC, só que em vez de socos, eles trocavam ensaios acadêmicos e sarcasmos bem polidos. John Maynard Keynes, inglês, fã de teatro e de gasto público, acreditava numa espécie de papai-estado que, diante do caos econômico, deveria agir como o pai de filho mimado. Dá dinheiro, passa a mão na cabeça e diz: "Isso passa, meu bem." Segundo ele, em tempos de crise, o governo tem que gastar, mesmo sem ter, como quem passa o cartão de crédito para comprar carne no fim do mês. Dá uma aliviada? Dá, mas a conta vem. Friedrich Hayek, austríaco de nome e de espírito, respondia com um olhar gélido e um sotaque que parecia dizer: o problema foi justamente o governo ter metido o bedelho demais. Para Hayek, o livre mercado é como o Espírito Santo, invisível, mas age quando você não atrapalha. Intervenção estatal? Só se for para atrapalhar. Regulação? É veneno com bula socialista. Hayek dizia que planejar a economia é o mesmo que tentar planejar o amor. Só dá errado. O problema, meus caros, é que enquanto esses dois discutiam o futuro da humanidade, o povão estava na fila do pão, literalmente. O embate teórico virou guerra cultural. De um lado, os defensores do Estado Salvador, do outro, os apóstolos do mercado redentor. Aí você me pergunta: e a Bíblia? Onde entra nisso tudo? Eu te digo: em Gênesis, Deus cria o mundo com ordem. Em Êxodo, ele cria o povo com lei. E ao longo do Antigo Testamento, o recado é claro: você pode ter liberdade, mas ela vem com responsabilidade. Ou seja, Hayek teria gostado. E já no Novo Testamento, quando Jesus multiplica os pães e os peixes para alimentar uma multidão, Keynes levanta a mão lá do túmulo e diz: "Tá vendo? Intervenção divina para gerar consumo. A diferença é que Cristo não multiplicou impostos, só comida." Agora, vamos falar sério. Depois da Grande Depressão de 1929, foi a vez de Keynes brilhar. O mundo estava no chão, e ele propôs o óbvio ululante: vamos gastar, investir, criar empregos e fazer o motor girar de novo. Parecia uma ideia de tiozão no churrasco. Vamos parcelar essa churrasqueira e depois a gente vê. Mas funcionou, pelo menos por um tempo. E quando veio a Segunda Guerra Mundial, Keynes virou quase um ministro celestial. O Estado passou a gastar como nunca. Tanques, aviões, soldados, munições e, claro, pão com mortadela. A economia andava no ritmo da guerra e Keynes virou o rockstar da economia mundial. Mas, como todo herói de filme ruim, seu sucesso gerou o próprio vilão: a inflação. O Estado começou a gastar mais do que devia. O povo se acostumou a mamar nas tetas do tesouro, e o dinheiro passou a valer menos do que promessa de campanha. Foi aí que Hayek voltou,
com cara de quem nunca tinha saído, dizendo: "Eu avisei." Segundo Hayek, o problema de confiar no Estado é que ele cresce, invade, domina e te convence de que a liberdade é um luxo perigoso. Seu livro mais famoso, O Caminho da Servidão, parece escrito para o Brasil de hoje. Um alerta contra o leviatã estatal que, em nome do bem-estar, transforma o cidadão em súdito e o imposto em dogma. Em 2023, a BBC Brasil publicou um especial relembrando o embate entre Keynes e Hayek, dizendo que, mais do que uma disputa econômica, foi uma disputa de visões de mundo. Um acreditava na redenção pelo coletivo, o outro na salvação pelo indivíduo. E como todo bom embate, cada um atraiu sua seita. Na prática, o mundo ficou com os dois. Nos momentos de crise, chamam Keynes para abrir o cofre. Na bonança, invocam Hayek para fechar a torneira. O resultado? Uma sociedade bipolar, que quer serviços públicos escandinavos e impostos africanos. Uma população que exige mais Estado quando o pneu fura e menos Estado quando é pega na blitz. E no Brasil, essa salada virou feijoada. Durante o Plano Real, FHC tentou equilibrar o jogo com responsabilidade fiscal e estabilidade monetária, coisa de Hayek. Mas aí veio o lulismo, com crédito fácil, bolsa para cá, subsídio para lá, e o Estado virou a mãe do PAC. Uma mãe endividada, diga-se. A Lava Jato mostrou que o excesso de Estado não multiplica só pão e peixe, multiplica empreiteiras, propinas e planilhas em PowerPoint. Keynes não tinha culpa, claro, mas seus fãs esqueceram que o gasto público deveria ser temporário, inteligente e eficaz. E o brasileiro, como bom discípulo do jeitinho, fez do Estado um balcão de favores, não um instrumento de recuperação. E é aqui que entra a parte trágica, meio Nelson Rodrigues. O brasileiro não leu nem Keynes, nem Hayek. Mas segue votando em quem promete o que não pode dar e odiando quem tenta cortar o que nunca deveria ter existido. É um povo que canta "vai dar namoro", enquanto o PIB encolhe, que aposta em cassino online enquanto a inflação corrói o feijão e que acha que auxílio emergencial é plano de governo. Keynes dizia: "No longo prazo, estaremos todos mortos." E o brasileiro levou isso a sério. Vive o curto prazo com a intensidade de um carnaval em Salvador. Já Hayek alertava: o maior inimigo da liberdade é um governo benevolente demais. E o Brasil virou aquele amigo que te oferece carona e te deixa no meio do caminho porque a gasolina acabou. E o IPVA também não foi pago. Como disse Roger Scruton, a cultura morre quando o entretenimento vira substituto da educação. E hoje, a economia virou TikTok. Trechos de 15 segundos, frases de efeito, gurus de finanças que nunca abriram uma planilha e economistas de rede social que recomendam invista em si mesmo, enquanto você tenta pagar o aluguel. Conclusão. Moral da história? Entre Keynes e Hayek, o brasileiro escolheu o oba-oba. Quer o gasto de Keynes sem o planejamento. Quer a liberdade de Hayek, sem a responsabilidade. E no fim, a conta chega. E é você quem paga, não importa quem está no Planalto. Por isso, da próxima vez que te prometerem mundos e fundos com dinheiro público, lembre-se do conselho bíblico de Provérbios. O prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios, capítulo 22, versículo 3. Keynes pode até ter salvo o Ocidente por um tempo. Hayek pode ter tentado salvar a liberdade. Mas só a verdade e o arrependimento salvam a alma. E o bolso? Agora, me diga aí nos comentários. Você acha que o Brasil é mais keynesiano, hayekiano ou só zoeira mesmo? Quem é o verdadeiro culpado? O Estado gastador ou o povo que vive no crediário? Se você chegou até aqui, parabéns. Você merece um cafezinho sem juros. Curta, compartilhe com aquele amigo que só vive dizendo "precisamos de mais investimento público", enquanto reclama do imposto. E se inscreva no canal Na Fé com Ironia. E lembre-se, se o seu dinheiro some antes do 5º dia útil, o problema pode não ser só seu. Pode ser que você esteja vivendo num experimento econômico que nem Keynes,
nem Hayek conseguiriam resolver. Só São Judas Tadeu mesmo. Até a próxima, meus queridos. E como diria o Hayek, se ainda fosse vivo, boa sorte, você vai precisar.